Boa noite, pessoal. Boa noite, seres divinos, né? Hoje estaremos eu e a Márcia Marins, né? Eu sou a Rafaela, sou manoterapeuta. A Márcia Marins é a criadora do Psicanálise e Espiritualidade, né? E criadora do Círculo da Vida. E hoje estaremos falando sobre os rótulos, né? Os rótulos que pesam na nossa vida, que às vezes nos afastam da nossa essência, né? Vou convidar ela aqui. É só aguardar a tia Márcia entrar aqui e vamos para essa live, né? Oi, querida! Vamos arrumar aqui. Hoje nós estamos lindo, né? Essa live é especial. Hoje nós estamos, combinamos o batom, esperar mais um pouquinho para as pessoas entrar. Eu vi o seu story dançando, achei ele muito legal. Aí, empolga, adoro a dança. Você gosta de dançar? Uhum. Né? O pessoal está entrando, boa noite, pessoas. Vivi, Carmen. Você lê aí também? Eu sou ruim de ler. Tinha muita gente que entrou. Marito, não precisa falar o nome de todo mundo. Mas então, que rótulo você quer falar? O que eu queria falar um pouco é sobre, assim, que eu tava vendo, assim, tá muito assim, a pessoa tá com, às vezes, o médico ele faz lá o diagnóstico dele, né? Tudo bem. Sim. Mas tem hora que às vezes eu percebo assim, que quando a pessoa recebe um diagnóstico, parece que fica muito identificado com aquele diagnóstico. Tipo assim, se eu recebo um diagnóstico de depressão, TDAH, autismo, dentre outros rótulos que a sociedade coloca, né? E às vezes a gente fica tão identificado com esse rótulo, né? E às vezes parece que a gente se afasta um pouco da essência, parece que deixamos de ser a gente mesmo. Não sei se faz sentido, assim, né? Faz todo sentido. Inclusive, a psicanálise e espiritualidade, ela não é que ela não leva em consideração. O nosso cliente, às vezes, chega de um psiquiatra falando, sou bipolar, e é tão grave o rótulo que eles não falam nem o eu estou bipolar, ele já se assume como eu sou, né? E quando você fala eu sou, potencializa. Então agrava a coisa, né? Tipo, meu câncer, você está trazendo a energia de trazer mais forte para você. Por isso que a psicanálise e a espiritualidade não trabalha com rótulo. Entende, né? Porque no curso a gente tem lá a parte de psicopatologia, sabe como funciona. Quando a gente não sabe, a gente pergunta para o cliente, mas o que é isso? Ele vai explicar o que é isso, né? E aí a gente vai tratar a pessoa como uma pessoa normal, um filho de Deus numa canoa furada, remando contra a maré, como diria a Rita Lee, né? Sem esse rótulo, porque colocar rótulo potencializa a patologia. Fala, E às mãe. vezes eu acho que é como se afastasse da nossa essência, né? De quem a gente é realmente, né? A gente acaba perdendo a identidade. A gente se rotar, fica tão no rótulo que às vezes é como assim, se a pessoa recebe um rótulo, é como se parece que ela não conseguisse mais fazer as coisas, né? Às vezes eu vejo algumas pessoas como se caracteriza com um rótulo, fala assim, eu não posso isso, eu não posso aquilo. E às vezes como se diz, nós somos divinos, né? É só um momento que a gente Somos. está passando. Não Mas é é que a tão gente está. legal, Rafa, hoje em dia, que os psiquiatras, quando eu comecei há 20 anos, 20 e poucos anos atrás, não era assim, os psiquiatras não indicavam terapia. Hoje em dia, o psiquiatra que não faz a própria terapia, ele indica os remédios, né, porque só o psiquiatra pode dar os remédios, e terapia. Aí, com a terapia, o espírito, a alma, você, a pessoa, né, vai se conhecendo, porque a palavrinha-chave é a aceitação, que eu chamo naquele sou coçou. Coçou, não sei coçou, só sei coçou. Né? Ela vai se aceitando de uma forma natural, entendendo que aquele processo dela é o que ela veio passar, entendendo que todos nós vamos pegar a bipolaridade, né? Qual ser humano
que não é o bipolar. Não, não existe, não é? Ah, a pessoa tem crise de ansiedade, é ansiosa. Quem não é ansiosa? Todos nós. A diferença para as psicopatologias, né, desses rótulos para nós é que um leva mais tempo naquele estado, quem recebe o rótulo. Quem não recebe, quem não foi diagnosticado, tem muita gente aí com psicopatologia. Aliás, como Freud fala, todos nós somos neuróticos, né? E somos mesmo, não somos, Rafa. A gente vai Sou começar uma misturada. live, já dá vontade de fazer xixi, dá vontade de fumar, dá vontade de tomar, dá vontade de tudo, né? É a neurose, é o medo que a gente tem que superar, enfrentar, as crenças. Na nossa profissão, a gente lida muito com esses diagnósticos, né? Que infelizmente existe, é para existir, porque também existe um prejuízo físico, né? Mas nós nem usamos o rótulo. Quem nos fala é o cliente, mesmo assim a gente vai tentando desmistificar aquele rótulo. Né, como as crianças, por exemplo, agora tá moda, né? Autismo, eu sou dislexa, fala aí, É TDAH, TDAH. é, Pior que eu sou cara, dislexa também. quando tem um D e um T, puta, pra mim é fogo falar. É, cara, são espíritos que estão chegando aqui com um download novo, com informações novas. Nós passamos aí anos, né, a sua geração, a minha geração, ampliando a consciência. Então, esses espíritos já chegam aqui com esses registros de informação. Então, por exemplo, são menos hipócritas, porque na, eu tenho 62 anos, né? Na minha idade, criança não podia participar de conversa, o pai só olhava, a gente já enfiava o rabo no meio das pernas. Na sua época, como era, Rafa? Você que é novinha. Na minha eu já participei das conversas tudo. Uhum. Eu tava falando pro Chico lá. Então, já tinha uma abertura para isso. Você é um espírito que já veio para se intrometer na conversa com menos medo do adulto, com menos repressão. As crianças de hoje em dia, muito mais. E como ela tem um mental abstrato e um mental concreto mais próximo, ela tem mais sensibilidade. Então, tinha um ditado que era: faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço, que funcionava para minha geração, né? Para as crianças de hoje em dia, não, porque elas vão questionar os pais: como que eu não posso fazer se você faz? Então, o nível de hipocrisia está menor. Sem contar que eles já vêm com todo esse conhecimento, informação do conhecimento digital, da tecnologia, que é tudo muito rápido, o nível de informação. Então, esse método de ensino antigo, ler, passar no quadro negro, essa coisa, não serve mais para eles, cara. Eles não aguentam ficar. É insuportável. Eu Então, concordo. É, né? Então, ou a gente acompanha a evolução, né, a mudança, a transformação, ou vai reprimir. Por isso que falam que essas crianças cristais, ou elas vão ser geniais, ou elas vão pender para o lado mal. Lado mal que eu chamo é de viver à margem da sociedade. Porque vai depender de quem educa, de quem está vivendo, no caso desse rótulo, né? Você já foi rotulada como alguma coisa? já fui rotulada como TDAH, acho Ah, é? que bipolar, mas Bipolar. alguns rótulos já foram me dados, né? Acho que. E também essas crianças vêm com uma mediunidade muito ampla, né? Assim, pelo que eu vejo, assim, do que eu vim, a gente já vem acordado, né? A gente já vem vendo tanto de coisa, já vem vendo espírito, vendo tanto de coisa assim, né? E É. às vezes o pai, a mãe pode pensar assim que essa criança tá meio que ficando meio doida, ou talvez não dá atenção para essa criança, né? Do que ela tá vendo, né? Muitas vezes isso aconteceu comigo, de eu vir muito ampliado.
Como que Só que você no meu via? caso, é porque no meu caso, assim, na infância, né, tive. Aqui nessa casa que eu tô, né, tinha. Como, eu posso dizer que é algo espiritual, né? Que fazia muito barulho na casa, né? Às vezes eu via alguns seres, né? E, só que a minha mãe, né, me levou para o centro espírita lá, né? Oh, Para que mim pensa. equilibrar a minha mediunidade em si, né? Que estava um pouco em desequilíbrio, né? E às vezes a gente É, também. A, a criança também, às vezes, igual assim. Às vezes eu vejo que a criança está um pouco agitada, meio nervosa. Mas às vezes a criança está assim, porque ela está querendo chamar atenção para alguma coisa também, né? Alguma coisa que esteja acontecendo, né? Porque eles falam que a gente também pega muita. isso. A gente sente muita coisa, né? E às vezes para os pais lidar com isso tudo, né? Com essa agitação da criança que vem de hoje em dia, né? É talvez um pouco mais difícil para eles, né? É, a mente deles são mais aceleradas que a nossa. E as necessidades, vamos pegar o caso de autismo com grau leve, que eles chamam, né? A criança não tem necessidade de falar. Por quê? Porque ela capta pensamento já, ela já tem a telepatia. Então ela vai se comunicar de outra forma. Só que os adultos, os pais, a sociedade em geral não aceita, porque tem a coisa normal, né? Ah, é fora do normal, que eu não entendo o que é esse normal, mas enfim, é o que o povo fala. Ah, e aí vai em médico e dá remédio e não cuida do principal, né? Que é estimular e entender a criança. Você deu uma puta sorte de ver o invisível e a sua mãe levar você num centro. Porque eu conheço muita gente que passou por isso e passou até por exorcismo, né? Além dos remédios, além de chaparem a criança ou o adolescente, vamos para o padre, vamos exorcizar, vamos nas igrejas evangélicas aí que fazem exorcismo, por pura ignorância, Às vezes é né? por não Por, saber dessa mediunidade, né? Que nem tem a ver com religião, é do ser, né? É da gente mesmo, né? Essa mediunidade já vem, né? E por sim, é natural. às vezes não saber que existe outras dimensões, né? Aí pensa que a criança está com alguma coisa e acaba que às vezes é um pouco difícil para as duas partes, mas às vezes a gente sempre anda para esse lado da mediunidade, né? É muito importante para a gente, né? A gente ter esse olhar para a É, mediunidade. então, é uma coisa que eu não entendo, né, Rafa? O pessoal não dá atenção para essa mediunidade, porque é uma coisa que acontece 24 horas por dia conosco, né? Eu vejo as pessoas fantasiarem, por exemplo, viagem astral. Se eu te perguntar o que você comeu no almoço, ou no café da manhã, que está mais distante, ou ontem, você automaticamente volta para o dia de ontem, você fez uma viagem astral, cara. Mas aí não, classificou como memória. Ah, isso é memória. Não, isso é viagem astral. Você leva a sua consciência para um tempo que não é o presente. Mas aí as pessoas começam a colocar nome em tudo e vai complicando o que é bem simples. Mas pior do que esses rótulos, Rafa, que é só para quem procura, né, psicanalistas, terapia energéticas, são os rótulos sociais, que a gente se acostuma e ainda chama de politicamente correto. Isso eu acho grave, né? Se é gay é porque é gay, é frutinha, e aí também um monte de adjetivo. Se é heterossexual e tem uma vida sexual saudável, se for homem, é cafajeste, é garanhão, é não sei o quê. Se for mulher, é galinha, é piranha, é piriguete, e a pessoa só quer viver. Às vezes eu acho que é até algo até da pessoa mesmo, porque às vezes é porque a gente rotula muito mesmo essa parte mesmo. Muitas vezes, e a pessoa que às vezes se assume assim,
essa parte nossa de ser, de a gente assumir um pouco assim, a sexualidade nossa, muitas pessoas até morreram por assumir a sua sexualidade, né? Porque a gente não aceitou o diferente, né? É como Jesus disse, né? Isso. Amar ao próximo como a ti mesmo, né? E o maior mandamento é o amor, né? O maior dos mandamentos, né? Mas a gente acaba. Esse próximo é quem? Pode ser uma pessoa que pode ser gay, pode ser hétero, pode ser também uma prostituta, pode ser. Aí a gente esquece que o meu próximo também é um. Pode ser um rótulo, né? Que pode ser que pode dar um rótulo de prostituta, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. E esse é o meu próximo também. Eu também tenho que ir aprendendo a amar a ele também. Mas eu percebo assim que eu acho que tudo que é um pouco diferente é difícil, né? Tudo que é diferente a gente vê como muito difícil, né? Tudo que é É. diferente, ó, se você não for igual, você não cabe aqui não. Você não cabe aqui dentro, não. Então, mas é maluco essa coisa, por isso que eu falo que todos nós somos malucos mesmo. Porque, gente, é diversidade. Se ninguém tem uma impressão digital igual, se ninguém tem a íris do olho igual, como é que a gente vai estabelecer uma comparação entre uma pessoa e outra? Não dá, somos seres únicos. Fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, fomos feitos à imagem e semelhança, o que não significa que é todo mundo igual, né? A mesma coisa de horóscopo e astrologia. Astrologia é um instrumento maravilhoso para você ver as suas tendências, porque quando a gente fala de astrologia, nós vamos falar da manifestação da personalidade, né? Que seria os temperamentos humanos. É uma ferramenta maravilhosa. Aí vem pessoas generalizando, colocando o horóscopo, que é como se fosse uma coisa comum para todo mundo. E não é, porque cada pessoa tem o seu tempero, né? Tem a sua forma, por isso que a palavra é temperamento. Mas a nossa psique, a minha, a sua, por mais que a gente estude, a tendência é classificar. E classificar que eu falo não é estabelecer um padrão de comparação, que seria o julgamento. E isso não dá para deixar de fazer. Mas o que dá para deixar de fazer? Parar de pôr sentença, de sentenciar, de condenar e absorver, acolher essa diversidade. Não é? Porque, cara, não é como, por exemplo, o negro, você é negra, não pode mais chamar de negro preto. Politicamente, que o correto é afrodescendente. Eu não sei a sua árvore genealógica. Então, como que eu vou te chamar de afrodescendente? Eu sei da minha. Eu sou afrodescendente, porque o meu bisavô veio da África. Só que aí deu umas trepadinhas aqui, umas trepadinhas ali, eu nasci assim, salmãozinha, né? Depois de alguma geração, né? Porque branco eu não sou, eu sou salmão. Branco é papel, por exemplo, de caderno, né? Mas não, você não é afrodescendente, porque você não tem traços. Que Vira coisa mais confusão, absurda. né? Isso. Que coisa absurda, né? Tem hora A que até pessoa assim, acaba gerando mais preconceito ainda. Fala. tem hora que eu vejo assim, que eu falo assim, não pode me chamar de. Tem que me chamar. O negócio de, não pode me chamar de morena, tem que me chamar de negra, e vira uma confusão, tem que me chamar de. Não pode me chamar de morena, tem que me chamar de preta, e vira aquela confusão. É, Aí uma agora não mulher, pode mais chamar. uma Aí uma mulher branca põe mulher. trança, né? Põe, de cor branca põe trança, fala que não pode pôr, aí vira aquela confusão, né? Pois é, por não aceitar a diversidade, como se a gente fosse feito para ficar em caixinhas, né? Ah, cabelo liso, por exemplo, numa caixinha, cabelo ondeado noutra caixinha, crespo noutra caixinha. Que porra de diferença faz o cabelo, mano? Os traços físicos, nenhum. Somos todos. É uma unidade, fazemos parte da mesma coisa, né? E até a Então, parte da fala. sexualidade, né? Assim, que a criança já nasce, né, com a sexualidade, tipo assim, essa parte da bissexualidade, né? Até eu, depois de um tempo que eu fui descobrir que eu tinha essa bissexualidade, né?
E a gente já nasce Ô, com isso. bênção! Ai, agora eu fiquei com inveja. Aí, desde criança, já era. Eu tinha uma amiguinha ali que a gente brincava, que criança a gente acha que é bobo, mas criança não é bobo. Criança faz muita coisa, viu? Criança ouve muito, pensa muito. E eu já nasci com isso, né? E às vezes a pessoa é condenada por ter sido bissexual, né? Cara, que a pessoa, às vezes eu vejo pessoas que, às vezes pode se perder no meio disso tudo, né? Pensar, ai, gente, eu sou diferente, eu não sou igual. É, mas é essa consciência que a psicanálise e a espiritualidade tenta trazer. Somos todos diferentes, sim. Não existe uma pessoa igual a outra. Então, não dá para eu estabelecer uma comparação entre eu e você, porque algumas coisas são semelhantes, outras com certeza serão diferentes. Mas aí eu quero ser igual a você, né? Você tem mais melanina na pele do que eu, por ser da raça negra. A minha descendência, embora de negro também, mas é mais distante. Então você tem mais musculatura, acho que amarela, do que eu. Então fisicamente você é mais resistente do que eu. Eu vou me meter a apostar uma corrida com você sabendo de tudo isso? Não. Mas para isso eu tenho que ter autoconhecimento e conhecer um pouquinho de tudo. Senão a tendência do ser humano é fazer essas comparações e querer que todo mundo seja igual, siga o mesmo passo. E isso é impossível. No caso da sexualidade que você está falando, você falou muito bem. É uma condição humana. A gente nasce, a gente não escolhe. Porque se a gente escolhesse, eu escolheria ser bissexual. Porque qualquer pessoa me realizaria sexualmente, né? Mas, por desgraça, eu nasci hétero. Então, eu só gosto do sexo oposto. Não tive experiência ainda com ninguém do mesmo sexo. Se um dia eu vier a ter, vai ser de virgem. Eu vou de virgem, porque saber me masturbar, tal, mexer no corpo feminino, eu sei, mas eu não tenho estímulo para mexer no corpo, num outro corpo feminino, né? Então eu vou de virgem, eu vou ficar quietinha e na medida que vai rolando, talvez role alguma coisa, mas eu não tenho atração. E eu não lembro em momento nenhum da minha vida, nunca ter falado assim, ah, acho que eu vou gostar de homem. Assim como os gays, lésbicas, também não falam, ah, vou gostar do mesmo sexo. É uma condição. E você sabe, Rafa, que a própria pessoa que não é heterossexual, que tem uma outra sexualidade diferente, porque hoje tem um monte, ela também tem preconceito e não aceita. Isso que eu acho Tem. mais triste. Né? Porque eles chamam de, na escuta analítica, a minha opção sexual. Que opção, cara? A gente não teve opção, não é? De repente, você começou a sentir desejo tanto por homem como por mulher. Maravilhoso, eu não consegui, só sinto por homem, e isso é uma opção. Só se eu fosse muito burra para fazer essa opção, né? Mas são rótulos que a própria pessoa que vive aquela diversidade cria esse preconceito, esse rótulo e levanta bandeira. Eu sou totalmente contra levantar bandeira. Entende? Eu não levanto bandeira para nada e para ninguém. Justamente porque eu entendo que rótulo não leva a lugar nenhum, porque não resume uma pessoa, um rótulo. A gente é muito mais, né, que um rótulo, né? Às vezes também tem uns rótulos da infância também, né? Que, ah, você é burro, você é preguiçoso, você não faz nada. O que tá muito em alta, né, é quando eu vi uns pais falando assim, ai, meu filho fica muito quieto lá no quarto, meu filho não sai do quarto, né? Mas eles têm hora que o espírito gosta de ficar um pouco mais quieto, né? Às vezes o cara tem que dar uma atenção, ver o que tá acontecendo, mas às vezes tem hora que a gente gosta de ficar mais quieto na nossa também, né? E isso tá muito em Lógico, alta também. E às vezes também eu sim. acho que essa parte do.
do ser diferente também, né? Que às vezes eu vejo até assim essa parte que eu acho bem legal no psicanálise, né? Que vem da parte do a gente tem muitos horários, né? Aí de repente chega alguém, o Alzheimer em si, né? Um dia eu tava num acompanhamento com a senhora de Alzheimer e às vezes de dia eles querem ficar acordados, né? E pra gente, a gente quando. Às vezes eu fico olhando assim, muitas vezes quem tá precisando da psicanálise é melhor que a gente mesmo, porque às vezes o espírito de repente quer ficar acordado. Às vezes tem hora que eles às vezes são bem sinceros, né? Por fala, né? E às vezes a gente fica. Às vezes tem hora que eu vejo, às vezes a pessoa fica até nervosa com a pessoa, assim, mas não entendendo que o Uhum. espírito ali é o momento do espírito, né, em si, né? E às vezes eu fico observando assim que esses pacientes, assim, quando eles sentem um pouco de segurança, e quando você pega na mão do paciente, está ali com ele, no estado de presença, ele tende a acalmar. E é só um estado, Sim, tá? Que às vezes acontece da pessoa ficar um pouco mais, lúcida. seria, aí varia, né? Mas esses seres também vêm para nos mostrar, quebrar um pouco desses padrões nossos, padrões de horários, padrões de certo, quebra muito padrões da gente. Uhum. Minha mãe, ela teve demência senil antes de morrer. E a demência senil foi acrescentando, a pessoa não consegue fazer cognição. Mas eu, como tenho um pouco de sensibilidade, eu captava os pensamentos dela. Ela, a alma, pensava, ela não tinha doença nenhuma, mas o corpo físico não respondia mais. Né? Eu fiz círculo da vida de pessoas que estavam com Alzheimer em estado avançado já na cama. Eu fiz porque a família pediu e etc. Quando a pessoa com Alzheimer foi chamada no círculo, que eu perguntei, e aí, como é que tá? Ele falou, tá ótimo, eu tô na casa da minha mãe, porque tempo e espaço não existe. Eu tô na casa da minha mãe, tô curtindo. Eu não sei por que minhas filhas se preocupam tanto comigo, fica me chamando toda hora, porque as pessoas ainda não entenderam que nós somos espíritos. Espíritos manifestam em alma, que seria a psique, que está manifesta num corpo físico. Então, o corpo físico, daqui a pouco vai embora. E sobra o resto, né? Porque tem aí a eternidade. E o rótulo, a gente vai enfiar onde? E aí é que começa o problema. Eu falo que a psicanálise e a espiritualidade, ela serve não só para a gente tratar a qualidade de vida do presente, mas também o preparo para a morte. Porque quando a gente vai perder esse corpo físico, a gente vai estar na frequência do corpo astral. Né? O corpo astral, o que é? É o corpo das sensações e emoções. Bicho, você morreu culpado, ou você morreu acreditando naquele rótulo, você vai viver aquilo mais intensamente, porque não tem o borrachão aqui. Né? Você é como se estivesse em carne viva sentindo aquela dor. Né? Então, cara, é um desserviço para a humanidade essas coisas. Acho que é um ciclo infinito. Tipo, você não tem lá um Deus que vai estar condenando a gente, não, a gente mesmo. E até É na a vida, gente mesmo. até aqui também, a gente É, mesmo. não é. Você falou tudo, Rafa. Aqui, no astral, no mental, ou mesmo no cosmos, não muda nada. Entende? Porque as pessoas têm fantasia que se perder o corpo físico vai melhorar, porque não vai não sei o quê. Mentira, bicho. É só raciocinar, vai continuar a mesma bosta, se não piorar. Você assistiu? Eu sempre, toda live, eu falo daquele seriado Lúcifer. Você assistiu Esse esse ainda não, seriado? ainda não. Eu vou assistir Puta, então agora. mano, assiste a maratona nesse feriado. É fantástico duas coisas que eu achei fantástico, né? Tem várias coisas. É Lúcifer, né? Que tomava conta do inferno, veio para a Terra e o Lúcifer veio viver, é o Senhor da vida. Aí depois me lembra de falar da mulher da vida.
porque você falou prostituta. Aí ele começa a se tratar com uma psicóloga, ele começa a investigar crime, que ele se apaixona por uma investigadora, e aquilo que a psicóloga elabora com ele durante a sessão, ele nem espera terminar, ele fala, já saquei, e sai para o mundão. E aí o crime que ele vai investigar tem a ver com a situação que ele está vivendo. Então ele não está nem aí para o crime, ele está querendo resolver o problema dele. O que demonstra aquilo que Freud falou, o ser humano só se move pelo próprio interesse. Além disso, ele mostra, ele traz, né, esse filme numa visão do inferno, onde o inferno é o quê? A pessoa que sente culpa, vivendo eternamente aquela dor daquela culpa, repetindo aquele ato. Por exemplo, eu matei um caramujo, me senti culpada por matar o caramujo, morro, eu vou viver, como eu me sinto culpada, eu estou na frequência da emoção. Então eu vou viver um monte de tempo só aquele episódio de eu matando o caramujo. Até eu conseguir compreender que eu matei o caramujo porque ele tinha que ser morto, porque ele é uma praga que vai estragar os vegetais. Então, esse seriado é muito legal porque traz isso, traz a história de Lilith, Abel e Caim, Adão e Eva, Adão e Lilith. Então, traz várias informações que quem tem olhos para ver, verá. E o que eu queria falar da Mulher da Vida é porque essa semana, conversando com uma cliente, ela trouxe, não me lembro por qual circunstância, a palavra mulher da vida associado à prostituta, né? Eu falei, mas qual é a associação aí que você está fazendo, né? Porque eu sempre peço, porque tem um significado e o significante. O significado é a definição da palavra. O significante é a importância que a pessoa dá para aquele conceito, né? Que muda de pessoa a pessoa. E aí a gente começou a analisar. Lá em 1800, quando a mulher não tinha direito à alma, como a mulher não tinha direito a nada, né? Era mulher, era dois tipos de mulher, as para casar, as que casavam viviam lá nas fazendas, tomando conta dos escravos, dos filhos, e aquela vida reclusa, não tinha direito ao prazer sexual, né? Era só aquela coisa, você vai me usar, era tipo privadão, né? Onde o homem vai lá e se masturba. E o homem ia se divertir com quem? Com as mulheres da vida, que eles chamavam de mulher da vida. Por quê? Porque elas trabalhavam, né? Nos cabaré, dançavam, cantavam, fumavam, trepavam, então elas tinham vida. Isso é mulher da vida. Só que as recalcadas lá de 1800, 1700, que ficava trancada em casa, via com maus olhos. E aí começou a dar o nome de puta, disso, daquilo outro. Né? Mas prostituta é só uma profissão. E é uma profissão mesmo. Às vezes até a mulher pode até dar um sustento para seus filhos. Tem muitas mulheres que dão um sustento para seus filhos em si. Por incrível Sim, que ó, pareça, né? não, mas não é incrível, não. Olha, eu já tratei de prostituta que depois que ela se prostituiu, depois que ela foi para essa profissão, ela cresceu muito, foi estudar, se sentiu mulher, se sentiu bonita, se empoderou. Nossa, uau para ela. Já tratei prostituta que na primeira saída com o cara ficou sendo amante, vamos chamar de uma prostituta exclusiva, e o cara sustentava ela, e ela sentia culpa, né? Essa que eu falei que aproveitou a oportunidade da profissão para se empoderar, não teve recalque nem culpa nenhuma. A outra sentia culpa, mas conseguiu se libertar, falar para os filhos, tudo legal. A outra
recalcou, era mais velha, não contou para os filhos e casou com um cliente, mas só o cliente e ela sabia que eles se conheceram numa boate, num prostíbulo, não sei aonde. E ela morria de medo. Ela não consegue falar em público, de medo de achar algum conhecido daquela época, o que vão pensar. Cara, é só uma profissão. Quem é dona do corpo é a gente, eu faço dele o que eu quiser. Deve ser uma profissão árdua. E aí entra o significante. Eu citei 3 clientes. Uma se empoderou, a outra se libertou e teve uma vida até confortável, e a outra ficou escrava do preconceito. Então, qual que é o Acho que vai do certo? significado que cada um dá para determinada situação, né? Eles falam assim também que vem assim, cada um com profissão, né? Às vezes, se a gente fosse enxergar por outro lado também, às vezes até um casamento, por incrível que pareça, foi até salvo por isso também, né? É Foi, estranho pensar assim, mas foi. E ó, vou te falar uma coisa, que muita gente talvez nunca tenha pensado. Mas, se a prostituição é uma profissão, né, é para ganhar dinheiro, e a gente quer ganhar dinheiro para quê? Para sobreviver, né? Comer, cagar, ter uma casa e etc e tal. Uma dona de casa, que a gente chama tão valorizada, ela faz o papel de prostituta. Porque na maioria das vezes está num casamento abusivo, insatisfatório, mas permanece naquele casamento por causa da situação financeira. Então ela está fazendo o quê? Está se prostituindo, isso é né? verdade. A profissional, ela vai ter relação com um homem e não vai ter orgasmo. Ela faz a coisa profissionalmente, mecanicamente, com as técnicas desenvolvidas mais, né, do que as outras mulheres. Essas donas de casa que se submetem a isso, não quero generalizar também, né? Mas nessas circunstâncias que eu falei de estar num relacionamento abusivo e estar lá só pelo dinheiro, é a mesma coisa, porque nem prazer sexual ela tem. Ela dá pro cara, ela tem relação sexual com o marido para não perder o marido. Ou tem relação. Conheço mulheres, tem relação sexual com o marido, porque senão ele vai sair com outro. Percebe? E aí, a pessoa é louca? Ela é depressiva? Ela é autodestrutiva? Que rótulo a gente vai pôr? Nenhum. Cada um sabe o que faz da vida, não é? Tem uma pergunta aqui que deixa eu ver se eu entendo. Mas energeticamente falando, como fica isso nos planos espirituais? Não entendi o que ela quis dizer. Como Sobre a ficaria nos planos? prostituição? Eu não sei, Sobre né? o sexo? Eu acho que não sei o que ela quis dizer. Alguma coisa que fica. Como fica isso nos planos espirituais? Será que é o sexo? Eu não sei, né? A gente estava falando disso, eu vou responder em cima disso. Se não for isso, depois ela manda mensagem aí que não é isso. É um outro preconceito que a religiosidade criou em relação ao sexo, tá? Quando você tem relação sexual com uma pessoa onde envolve afeto Ela ou costuma o quê? expectativa, quando envolve afeto, expectativa, é uma troca de energia muito forte que pode prender, sim, tá? Mas é condenável no plano sexual, no nível de espiritualidade? Não é do ser humano. Então, todos vamos pegar o reino animal em nós habita. Os animais não são monogâmicos. Né? A cachorra está no cio, qualquer cachorro que vem, qualquer um não, porque elas escolhem também. Né? Se ela for com a cara do outro cachorro, ela vai lá trepa.
Ah, então elas vão para o inferno, esses cachorros vão para o inferno? Porque trocaram energia com um monte de gente, com um monte de outro cachorro? Não existe. O que prende é o afeto, é o amor. Ou o desamor, o ódio. Amor e ódio prende. Troca de energia só se a pessoa... Puta, é complicado, porque nós temos o Taurus, lembra que você estudou? Um Taurus não encosta no outro, é como se fossem dois átomos, né? O nosso corpo é formado de átomos. Na nossa visão, parece que é tudo um juntinho do outro, mas a ciência já provou que entre um átomo e o outro existe um espaço, né, com que eles chamam de não sei o que escura, massa escura, sei lá o que porra de nome que a física quântica dá, né? É a mesma coisa que nós. Você não consegue mandar uma energia para mim ou ficar presa na minha energia se você não quiser. Quem se prende à minha energia é você. Eu posso mandar a maior macumbão que existe na vida para você. Se você não estiver na frequência, se você for na resposta certa, se você for deitar com um homem ou com uma mulher pelo seu prazer, bacana, você teve lá o seu prazer, findou, acabou. Agora, se você for deitar com um homem ou uma mulher na expectativa de conquistá-lo ou conquistá-la e não conseguir o seu objetivo, você vai ficar presa. Por quê? Porque você ficou frustrada. Porque você, no lugar de pensar no seu prazer, você fez o maior papel, a maior mise-en-scène lá, pensando que ia conquistar o bofe e a bofa e não deu em nada. Aí vem a culpa. Isso prende. Prende que a energia da pessoa nela? Não. É ela que fica fixada naquela energia. Entende? Aqui a Raquel um pouco tira até um peso dela. Entendo, compreendo. Cara, não existe. E vem Fala, essa amor. parte também, das vezes, da gente ver duas coisas, né? Daí fora A da bala assunto, cubra né? quer. Pode falar, a bala curudou aqui na minha boca, eu falo. E daí, assim, é, às vezes vem do. Às vezes que. Tipo assim, às vezes acontece alguma coisa na nossa vida. Tipo assim, alguém vai lá e mata alguém, ou. E às vezes acaba que essa pessoa está cumprindo uma função em si, né? E acaba que muitas vezes vem do planejamento da gente também, né? Muitas vezes. Uhum. Muitas vezes não. Sempre. É assim, ó. É como nós, né? Nós pensamos e sentimos, nós não criamos uma alminha, que são os elementais artificiais, que são as criaturas. A mesma coisa com isso que a gente chama de Deus. Ele pensou, sentiu, nasceu um monte de nós. Então é como se nós fôssemos elementais artificiais de uma outra pessoa, só que pensamos que temos vida própria, né? Mas nos juntamos, nos aglomeramos, formamos um corpo físico, por quê? Devido à mesma frequência, à mesma tendência. E também um pouco que dessa parte de plano espiritual, assim, vida após a morte, né? O que me vem muitas vezes também é quando a gente está pegado ao outro ser, né? Às vezes a pessoa morreu e a gente está lá chamando o outro pra cá, né? Vem cá, né? Vem cá. E depois chama o outro de obsessor. Você acha que pode uma coisa dessa? Eu fico puta da vida com isso, cara. Né? A mãe morre. Minha mãe já morreu. Morreu. Eu, como ser humano, senti dor? Senti, porque tinha afeto, tinha um pouco de apego, tive que sair da minha zona de conforto, porque por mais debilitada que a mãe estivesse, por mais velhinha que estivesse, no nosso sentir, ainda tem aquele afeto como se a mãe fosse o nosso porto seguro, o pai nosso herói. Então, ficar órfã dói?
Dói, eu não tô negando isso. Só que, porra, ela já passou uma vida cuidando de você. Agora deixa ela seguir o caminho dela. Aí não, a pessoa quer que ela, ai, mãezinha, ore por mim. Vá cagar, eu nunca vi nada mais egoísta do que isso. Mas nós, seres humanos, a nossa psique funciona assim? Funciona, por isso que nós precisamos tratar, por isso que a psicanálise e espiritualidade está aí. Que é para a gente derrubar esses rótulos, esses preconceitos, chamar uma pessoa de obsessora, sendo que eu que estou na frequência do obsessor. Ixi, mas tem algumas perguntas aqui, ó. Tem uma pergunta, Muita bala. o que podemos falar sobre o rótulo do espiritualista? Aí tem uma outra pergunta, como se desfazer do pensamento negativo sobre algo? E tem como que fica o aborto no plano espiritual? 3 perguntas. Gente, vou começar do aborto. Não cai uma folha da árvore se Deus não permitir. Todo mundo sabe que o espírito nasce aqui na matéria, né? Porque tem a frequência semelhante, porque ele escolheu papai e mamãe, que tem uma frequência semelhante, ou papai e papai, ou mamãe e mamãe. Hoje em dia a família é formada de várias formas, porque a frequência desse casal vai propiciar a esse espírito as experiências necessárias para ele recordar o que ele veio fazer aqui como missão. Por isso que a Andresa Molina fala que a sua maior dor é o seu maior potencial. Porque as dores, normalmente, segundo Freud, a gente já vai para Freud, é do 0 aos 7 anos, onde a gente está sendo educada, está nova aqui, né, na carne, está mais para o espírito do que para a carne. Então, é por semelhança. O espírito que escolhe uma mãe e um pai que sabe que eles vão fazer aborto, porque não existe tempo e espaço, mano, tinha que ser muito burro, né? Porque eu vou escolher quem? Eu quero nascer, eu vou escolher quem? Eu vou escolher uma mulher que tem o mesmo padrão vibratório que eu e um homem que estão no barato de ter filho. Se eu escolho alguém que não tem o barato de ter filho, eu vou ser abortado. Se eu sei disso, já é uma escolha minha, do espírito que iria nascer. Só que tem muitos espíritos que só precisa passar por aquele instantinho de corpo físico. Tanto que tem aborto natural e aborto provocado. Se o aborto fosse uma coisa tão pecaminosa assim, né? Deus, Alá, Jeová, Iafé, não importa o nome que se dê pro bagulho, não ia permitir aborto espontâneo. Você concorda? Eu concordo. Né? Por que Isso tudo a gente sabe antes, né? Por que aborto O espontâneo espírito pode escolheu de alguma acontecer? forma. Então, eu sou espírito, eu escolho abortar também. E qual é o problema? Nenhum. Né? Como Esse é o, fica o... Fala. esse é o, assim, muitas mulheres sofrem, né, por ter ter feito por necessidades daquele momento também, né? E às vezes carrega Sim, esse peso por muito tempo. por crença religiosa. Porque há alguns anos atrás, centenas de anos, era preservado e era estimulado a pessoa a ter um núcleo familiar, porque o núcleo familiar iria pertencer a uma igreja, iria dar os bens para a igreja, iria formar o clã, e até hoje é assim, então é interessante pôr essas minhocas na cabeça das pessoas. Mas não tem sentido. O que é não ter sentido? É não ter lógica. Porque uma coisa, quando não pode acontecer, não acontece. Eu tenho um caso de cliente que tentou abortar de tudo quanto é forma.
tomou lá aquele remédio mega conhecido, que eu não vou lembrar o nome, tomou chá disso, chá daquilo. Aí estava chegando aos 3 meses, ela não conseguiu abortar, ela marcou o médico. Estava com o horário marcado, tal, estava indo para o médico, o pneu do carro dela fura, ela não consegue chegar no médico. Quando chega, chega atrasado, não deu mais tempo. Marcou para outra semana, né? Só que aí ela já estava quase completando os 3 meses. Marcou para outra semana, foi, caiu um toró, teve uma enchente, ela não conseguiu chegar no médico. Aí depois o médico não tinha horário. Quando ela foi conseguir chegar no médico, não dava mais para fazer aborto, porque já estava de 4 meses. E aí esse espírito nasceu. E é isso que as pessoas não entendem, que tudo é natural, não existe pecado, coisa ruim, coisa boa. E aí eu falei do aborto, esqueci as outras duas perguntas. Você me lembra, Rafa? Você lembra? Tem uma que tem uma menina falando que as almas podem ganhar espírito. Aí A ela alma perguntou se pode ganhar. Ah, será que ela está falando dos elementais artificiais? eu acho que é, deve ser. Eu acho que as alminhas, nossa, né? As criaturas. Então, as alminhas nossas, nós vamos criando e nós criamos, é um processo natural, 24 horas por dia. Toda vez que eu penso e sinto, no curso de psicanálise eu tento explicar bem isso, espero ter explicado bem, mas toda vez que eu penso e sinto, desloca-se uma molécula do meu mental concreto e uma molécula da minha emoção e se junta no meu campo. Mental concreto mais emocional é uma alminha. Só que ela não tem os outros corpos, né? Não tem o duplo etérico, não tem o físico e também não tem os superiores. Então ela vai viver através de nós. A nossa função é dar consciência. Quando que ela será um espírito? Quando a humanidade eletromagnetizar tanto, segundo um espírito que estava incorporado no médium me explicou, tá? Ela ganha tanto eletromagnetismo que é aquela lei do Hermes, que o que tem no macro tem no micro. Ela se enche tanto de eletromagnetismo que a humanidade dá para ela que ela vai explodir como ela se fosse uma estrela supernova e aí criar um novo universo, a estrela. No caso dessa alminha, ela explode, parte por todo e um dia vai voltar como ser humano. Deu para entender, Rafa? Se é essa Entendi. alminha que ela está querendo, né? Mas para a gente explicar melhor, eu sou um espírito, que é a minha essência, tá? Esse espírito é formado de milhares de moléculas de consciência de um monte de gente que já passou aqui no planeta Terra como encarnado. Então, em mim, em você que também é psicanalista, você também é psicanalista, né? Não é só Sou, humanoterapeuta. sou Então, também. então, em nós habita células de consciência de Freud, de Jung, de Lacan, de todos os psicanalistas que já passaram por todas as mortes. Por isso que fica fácil da gente compreender quando a gente vai estudar. Parece que é uma coisa que a gente já sabia, né? Então, isso é o que a gente chama de espírito, seria a nossa essência, nossas tendências e etc. Para manifestar no corpo físico, primeiro eu crio essa alma, que seria o mental concreto e o emocional. Aí eu crio o duplo etérico, que é o que vai fazer o joguinho da matéria para o sutil e do sutil para a matéria. E aí eu entro na frequência de um casal, né? Porque a gente é atraído por frequência. E aí os dois dão uma trepadinha e formam meu corpo físico. É só isso. E Ela tem, entendeu. entendeu? E tem gente, Rafa, eu juro para você, isso não é mentira, não. Uma vez eu estava dando um workshop para você ver, e nós estamos falando de rótulo ainda, porque mãe
tem o rótulo de santa. A minha mãe, não, a minha mãe não faz nada, minha mãe é uma santa, minha mãe se sacrifica por mim, minha mãe, ou a minha mãe é ruim, mas a mãe é um arquétipo, né? Então é como se fosse um rótulo. E aí eu esqueci que eu ia falar da porra da mãe. A gente acha que mãe é santa, né? Tem aquele Mãe é arquétipo santa? Isso. Isso, eu estava dando um workshop, tinha uma senhora de 60 anos que tinha 4 filhos. Quando eu falei que a mãe dela trepava, mas eu não falei porque a mãe dela trepava, eu estava falando, a gente só está aqui devido a uma trepada, porque eu estava falando sobre sexualidade. Ela ficou roxa, ela falou, minha mãe não. Eu olhei para ela e falei, oxe, como sua mãe não? Você já tem, quantos filhos você tem? Ah, tenho 4 filhos. Tá, e como que você fez para ter esses filhos? Você não teve que trepar com seu marido? Aí tive. Aí a sua mãe concebeu de quem? Do Espírito Santo? Ah, não. Mas a minha mãe, ela só fez isso para ter os filhos. Olha o rótulo de santidade que põe na mãe, na mulher que é mãe e que muitas mães tendem a esconder a própria sexualidade, a afetividade para corresponder a esse rótulo, Mas é aquela né? expectativa dos filhos, né? Que tem filho que não quer que as mães vivam, né? Isso, né? Atender a expectativa, mas esquece que assim fica difícil ampliar a consciência da humanidade, né? Mais perguntinha aí, Rafa? A minha mãe sempre foi o oposto, sempre me dói quando falo de amor de mãe como algo divino. Será que um dia isso passa? Um dia isso com certeza passa. Sabe o dia que vai passar? Quando você entender que a sua mãe é uma mulher. Ela tinha os problemas dela, ela tinha carências, ela tinha dificuldades, ela era neurótica como nós, ela era uma pessoa. Ela não nasceu só para te dar amor. O dia que você compreender isso, essa dor vai passar. A gente nem sabe quanta dor essa mãe passou, né? Também antes, né? A gente E, esquece que os pais da gente passam. e sempre lembrando. Até ontem eu estava assistindo um filme que eu não me lembro que filme que é. Ah, não, mentido. Era um curso que eu estou fazendo com o Dudu Adi sobre Odô, sobre jogo de búzio. Sabe aquela coisa que está na Bíblia, amaldiçoará até a 7ª geração? Você já leu a Bíblia? Não. Bom, mas na Eu fiz Bíblia, não sei em que lugar, eu não sei o capítulo, o versículo que está, mas está escrito lá, amaldiçoarei até a 7ª geração. Então, até a 7ª geração se segue um padrão. Chega na 7ª geração, nasce uma ovelha negra, que eu devo ser a 7ª, você deve ser a 7ª, tem um também monte acho de que eu gente sou, eu também 7. Não, eu garanto que todo mundo que está na psicanálise, espiritualidade, numa terapeuta, na terapia energética, está na 7ª, é a 7ª geração. Vem para quebrar o padrão. Porque senão a inteligência do homem, a consciência, a manifestação, toda essa tecnologia não teria como acontecer se alguém não viesse com algo novo. Só que essa pessoa, e aí a gente vai voltar para o rótulo, essa pessoa que vem com algo novo, por ser novo, é diferente da maioria, é crucificada com rótulo. Não é aceita pela diversidade. Só que é justamente essa pessoa que vai fazer a diferença para a humanidade. Né? É isso que E está acontecendo. voltando, né? E voltando a falar do amor de mãe da pergunta, gente, É tipo um é arquétipo, preciso, né? é um Esses arquétipo, arquétipos. precisa amar as pessoas e lembrar que se eu escolhi, se eu, mesmo, tem gente que fala, eu não escolhi nada, então vamos imaginar que a gente não escolhe. Mas se eu fui atraída para aquele óvulo e para aquela esperma,
para aquele esperma, se eu sou espírito, semelhante atrai semelhante, é porque eu sou igual. Mas eu reconheço. Você já se reconheceu na sua mãe? Vixe, várias vezes. Puta, a gente é uma mistura de mãe e pai, não é não? Tem hora que eu falo, eu brinco com ela e falo assim, isso, eu sou moceira igual você. Ela fala, Rafaela, você é isso e aquilo. Eu falo assim, mãe, nós é igualzinho. Eu só sou assim porque você é. Gente, é igualzinho. É igualzinho e isso não dá para fugir, porque é assim que o processo funciona, né? Mas nós não. Nós queremos que o outro ser humano sirva o nosso prazer do jeito que a gente quer, sem aceitar, sem respeitar a diversidade. Não importa se a pessoa recebeu o rótulo de esquizofrênico, de psicopata, de antissocial, de bipolar, de depressivo. Não importa, por trás daquilo tem uma dor que a gente pode chegar lá e pode ressignificar. O que seria ressignificar? Caminhar com a pessoa até que a pessoa aceite aquilo e saia ela mesma daquela condição. Porque pelo outro a gente não pode fazer nada. A não E é ser olhar como ser divino mesmo. Quando a gente passa a olhar como ser divino, vai mudando muita coisa dentro da gente. Muita coisa. muda, muda muita coisa. Mas o ser humano, a psique do ser humano ainda está em desenvolvimento, a nossa psique, né? Mas graças a Deus muita gente está acordando, né? Graças a Deus veio essa pandemia para acordar, para acelerar um pouco o processo. Foi doído, foi doído. Muita gente perdeu entes queridos, muita gente perdeu entes queridos, né? Mas, infelizmente, a humanidade, o ser humano, já tem até um ditado, né? Ele só aprende a nadar quando a água bate na bunda. Antes de bater na bunda, né? A pessoa só sai do poço quando chega no fundo do poço. É assim. Fala, Aí Rafinha, tem que você tá lendo. uma pergunta: o que podemos falar sobre o rótulo do espiritualista? E como sair do pensamento negativo, desfazer o pensamento negativo? O rótulo do Olha, gente, espiritualista. rótulo de espiritualista. Põe o É, rótulo de universalista, porque os rótulos, é o que eu estou falando, vão existir. Mas depende do significante. Tem pessoas que eu falo que eu sou espiritualista, eles entendem que eu sou macumbeira, que eu faço macumba, que eu sou da Umbanda. Para outros, eu falo que eu sou espiritualista, eles pensam que eu sou kardecista. E cada um vai ter o significante e interpretar. Não dá para fugir do rótulo. O que a gente não pode fazer é aceitar o rótulo que o nosso coração não fica confortável. Entende? E tem, é um monte de crença. Quando a gente fala de espírito, a maioria já pensa em mentor, obsessor, guia. Não, mano. É nós, eu canso de falar, é nós, é a nossa consciência. nós já é, né? Nós já é espírito, né? Nós já somos, né? Nós já somos, nós já é, né? Então não tem o que fazer, é entrar nessa coisa que eu brinco sempre, sou o que eu sou, o que eu sou. Não sei, eu sou um aglomerado de moléculas de consciência que manifestou em mais um monte de moléculas de matéria, que eu sou isso. É o que dá para eu me definir, porque né, o que eu fui antes de começar a live com a Rafa era outra Márcia que não é agora. Por quê? Porque nós trocamos conhecimento. Trocamos sorrisos, trocamos afeto, nós com essas pessoas que estão assistindo. Então, em um minuto a gente se transforma. Cara, não dá.
A Deixa eu ver se gente... tem mais alguma, né? Deixa eu ver se tem mais alguma. A pergunta se espiritualista tem que ser zen. Cada coisa. É outro voto que espiritualista tem que ser zen, né? Não pode xingar, não pode ter raiva, não pode ter ódio. É, É outro voto. não. Cara, isso eu chamo de alecrim dourado. Ou então de gratiluz. É aquela pessoa que tá na merda, que tá se corroendo, criando câncer de tanto ódio que ela tem dentro dela, mas engole tudo porque tem que ter paciência. Paciência é a ciência da paz. Ou você tem ou você não tem. E ora, como aqui tudo é polaridade, ora você vai ter e ora você não vai ter. Nós somos seres humanos. Divinos? Sim. Perfeitos? Sim, mas a nossa manifestação, devido a essa psique não estar desenvolvida ainda, né? Ó o nome. Ser humano. É uma coisa que ainda não é que será. Porque o dia que a gente conseguir entender todo o processo, né, seremos a espécie humana e não a espécie ser humano. Compreende isso? Né? Uhum. Então, não dá. E as pessoas falam de amor, amor. A gente está muito longe do amor. Cara, a gente está. Amor só daqui bestilhão de ano, porque se eu não consigo nem me aceitar do jeito que eu sou, se eu quero, acho que porque eu sou espiritualista, eu sou zen, tenho que ser zen, não posso fumar, não posso beber, não posso trepar, não posso viver, não posso ir em barzinho, não posso ter relação sexual. Que eu também não entendo isso, né? Tem que nascer virgem, casar com um homem só, nós vamos retroceder no tempo da repressão. Não dá, mano. É muita coisa. Agora, uma última que me chamou a atenção aqui, que tá pegando aqui, né? É, tem uma filha de 29 anos que não fala mais comigo, pois me disse que ela é infeliz e a culpa é minha. E ela tem duas filhas que não deixa ela conhecer essas duas filhas. Cheia de erros. Ah, entendi. Ela tem uma filha que brigou com ela, falando que ela era culpada, e essa filha tem dois filhos que não deixa a avó ver. Querida, manda sua filha andar, porque você não é culpada de nada, ela é rebelde. E você já ouviu falar, amor, que quem planta colhe? Né? Isso é, se você planta vento, vai colher tempestade. É a mesma coisa. Tira essa coisa do seu coraçãozinho, porque a sua filha, infelizmente, ela está plantando discórdia entre mãe e filha, ela vai colher discórdia entre mãe e filho. Por isso que ela tem dois filhos. Só que quando esses filhos crescerem, eles vão querer a avó. Então fica nas suas, ninguém tem culpa e não dá para mudar a cabeça da sua filha. Mas eu também não sei se você apurrinhou ela, se você foi muito exigente, se você queria controlar ela. Aí você tem que fazer um balanço de você também, que tipo de mãe foi, porque tem mãe e tem mãe. Tem mãe que respeita o filho e tem mãe que massacra o filho. Né? Mas o que nós temos que entender é, se massacrou, é porque a pessoa estava massacrável. É o melhor que podia fazer no momento. Se não massacrou, é porque não estava massacrável. Porque você não consegue fazer o que não é fazível. Não tem outra palavra para dizer. Assim, a gente magoar o outro, né? Não tem como a gente pegar e magoar o outro ou fazer o outro feliz. Isso é o que eu sempre falo em quase todas as lives. Se a gente tivesse o poder de magoar, nós teríamos o poder de fazer a pessoa feliz. E aí, se isso fosse um mínimo de realidade, todos nós seríamos felizes. Porque tudo que um pai e uma mãe quer é a felicidade dos filhos.
Então, eles quiserem minha felicidade, vou ser feliz? Não, não é assim que funciona. Porque o que é felicidade para mim não é felicidade para você. Né? Vou dar um exemplo. Felicidade para mim foi você me convidar para fazer a live. Felicidade para você foi eu aceitar fazer a live. Não é? É a, é a mesma porcaria. Estamos aqui as duas falando bobagem, não é? Mas é Então, uma coisa diferente da outra, né? E você já está atendendo em psicanálise? em psicanálise ainda não, ainda não. Mas como humanoterapeuta, tá? Ou também não? Eu ainda, tipo assim, eu fiz um atendimento, mas ainda não, assim, consigo viver só de terapia ainda, por enquanto. Ainda só viver de terapia ainda não. Mas se você sentir que é o seu caminho, vai, porque os primeiros clientes são difíceis, mas depois você fazendo um bom trabalho, e a gente sempre faz, porque nós temos a equipe espiritual que ajuda, né? Um vai indicando o outro, né? E a nossa clientela vai crescendo. Eu levei, acho que, 10 anos para formar uma clientela legal. Né? Mas eu vivia lá, ó, não tinha Insta, não tinha pandemia, não tinha era digital, não tinha chamada de vídeo, então era mais demorado, era na base do panfleto e etc. Agora está mais rápido. Fala, amor. E eu tinha percebido que está sendo, assim, assim, nessas conversas, né? Que a gente tem uns grupos de conversa, tá sendo uma dor pra nós. Tem hora que é tipo uma dor, porque a gente, eu tenho que servir, eu tenho que servir. E o que mais me chamou a atenção, assim, que um dia você falou assim, que a gente, de qualquer forma, a gente já tá servindo a espiritualidade de alguma forma, né? Será que a gente fica meio doido, né? Não, olha, ou você é profissional, porque esse é o objetivo do Espaço Humanidade, fazer com que os terapeutas assumam como profissão, porque nem psicanalista é considerado profissional, porque não é ciência. Ou você é profissional, ou você está no orgulho achando que sabe um pouquinho mais e vai ajudar a pessoa. Isso chama amadorismo. Se você não se posicionar como profissional, não entender isso no seu coraçãozinho, você não vai conseguir atrair cliente mesmo. Porque você só está massageando o ego. Eu vou servir a espiritualidade. Eu não vou servir ninguém, é eles que me servem. Entende isso, Rafa? Porque tem, tem um mentor, tem um Exu, tem os mitos, orixá de cabeça, porque na psicanálise e espiritualidade eu uso a cultura iorubá, porque é muito mais lógica do que qualquer outra, né? Do que qualquer outro mito, do que qualquer outra mitologia. Cara, se não for eu, se não for nós encarnados, eles não têm como se manifestar, eles se manifestam através de nós. Isso eu Então entendo, são né? eles que têm que nos servir. Porque se eles não servirem a gente não pode servir eles, é uma troca. Entende? Eu não sirvo nada, eu faço a minha função. A minha função é o quê? Passar os insights que vêm, o que falam na minha orelha, o que eu sinto, o meu ponto de vista, porque aqui, o sisteminha aqui está rodando todo mundo junto. Né? Eu Porque sei, eu sou transparente. O que vem na minha mente, eu falo. Não estou nem aí se vão gostar, se não vão gostar. Bateu, falou, eu não tenho filtro. Então, se a pessoa não aprender a falar isso, não adianta ela ajoelhar, rezar, acender vela. Quer dizer, eu vou falar até que adianta, se ela acreditar nisso, tá? e Porque também cada um é um. tem uma crença também, né, que quando a gente começa a falar muito de espiritualidade, pô, você só fala disso, mas é importante a gente falar, porque até a hora que a gente tá tão assim, aqui, é bom a gente conectar com aqui agora, né?
Mas será que a gente esquece que a gente é um espírito, então a gente tem que falar dessas coisas, né? É importante falar. Muito Para quem quer importante. ouvir. Para quem quer ouvir. E tem muita gente, ó, muita gente se libertando na live aqui, ó. Só tá libertador a live. Então, a gente tem que falar sim, quanto mais divulgar, melhor, mas para quem quer ouvir. Por exemplo, a gente abriu uma live. Essas pessoas que estão conosco é porque elas estão dispostas a ouvir. Não adianta eu querer pegar uma pessoa que não quer ouvir e querer converter ela ou convencer ela que é assim, que é assado, que é cozido. Não adianta, é o momento dela. Por isso que falam não, por isso que a psicanálise não é um aconselhamento, a psicanálise não é uma orientação, é só uma escuta e que a gente vai servir de espelho para o nosso cliente, vai devolver o que o nosso cliente falou para ele poder se escutar, né? Era isso, tá contente, Rafa? Era isso que Ah, você queria. contente. Super Ó, falamos contente. de rótulo de psicopatologia até preconceito. Eu acho que a gente conseguiu abranger todos os rótulos, né? Eu acho que sim. Eu tenho certeza que sim. Ah, então tá, meu amor. Então continua, mas vê se você não está com crença de servir a espiritualidade. Porque você veio servir como terapeuta a humanidade encarnada. Se fosse para você servir a espiritualidade, você não estaria no corpo físico, tá? Entendi. Eu tava... E fica o recado para todo mundo aí, né? Não adianta ser zen porque não resolve nada. O que eles querem vida, eles querem ação, manifestação, manifestar a ação. Qual ação? Aquela que seu coração fica alegrinho. Fazer live fica alegre, que nem a Rafa, gente. Ela adora dançar, ela faz live dançando e passando a mensagem dela lá. É o melhor dela? É porque ela curte, porque ela gosta. Aí a mensagem é ouvida. Por quê? Porque o coraçãozinho dela está alegre. É só isso que tem que fazer. Olha como é fácil, Rafinha. É mais do que a gente imagina. É muito, muito mais fácil do que a gente imagina. A gente que complica tudo por causa das nossas Complica as neuroses. neuroses, crenças, né? Espero que você tenha boa sorte com seus clientes. Eu tenho certeza que você teve uma excelente formação e que você, como todo mundo, tem uma equipe espiritual bem legal que na hora vai soprar tudo para você mano, se cada psicanalista atender 10 pessoas por semana, 20 pessoas por semana, a gente, em algumas centenas de anos, chega na humanidade. Essa é a minha esperança, né? Porque eu sou facilitadora, né? Então, eu formo aluno. Esses alunos vão atender mais dezenas de pessoas. Essas dezenas de pessoas vão ficar mais conscientes, com maior aceitação delas mesmas, e vai fazer o meio familiar dela, o entorno dela mais feliz, e aí um dia a gente consegue mudar o campo morfogenético. Né? É só 10% de 7 bilhões. Olha, tem cliente para todo mundo. Rafa, muito obrigado por você ter me chamado para fazer a live. Foi um prazer. Como sempre eu falo para as crianças, eu estou à disposição. Só tem a sexta, o sábado e o domingo para fazer live, tá? Mas eu estou à disposição de todos vocês. É só me chama que eu vou. Só que é aquela coisa, né, Rafa? Não adianta programar muito que a gente fala o que tem que falar. Para o pessoal que está entrando agora, sinto muito, tá terminando, o Insta derruba. Quer falar mais alguma coisa, Rafa? Não, acho que tudo que eu tinha que falar já foi. E a Adriana falou assim, Pode. a Adriana falou assim, vamos manifestar. É isso aí, a gente tem que manifestar, tem que fazer festa, tem que viver.
tem que fazer aquilo que alegra o nosso coração, porque o nosso coração é semelhante ao coração do divino. O nosso coraçãozinho sabe o que é o melhor para nós e para o nosso entorno. Falou, Rafinha? Agora é você que vai me derrubar aí, que eu não sei. Beijo, pessoas lindas, muito obrigado. Espero que todos vocês obtenham muito sucesso, muitos clientes, porque é isso que a humanidade precisa. Beijo, amada. Beijo. Com Deus, Márcia. Tchau. Você também.